O texto de agora é Lucas 16, 19 a 31, que é a parábola que Jesus contou sobre o rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola é muito utilizada para defender a ideia de que ao morrer, uns vão para o céu, para o seio de Abraão, como diz nessa parábola, como essa parábola que Jesus contou, e outros vão diretamente para o inferno. Mas nós precisamos analisar esse texto dentro de seu devido contexto. Precisamos entender aqui o que realmente Jesus queria dizer. Será que nesta passagem Jesus estava tentando ilustrar o que nós fazemos em vida e o destino de cada um de nós dentro desse contexto literal dessa parábola? Um fato que nós precisamos entender é que as parábolas, quando Jesus contava alguma parábola, aquilo não era uma história com H, mas uma história com E. Era uma ilustração. E aqui não é diferente. Jesus aqui estava usando uma ilustração. Essa história era uma história muito contada nos tempos de Cristo. Era uma crendice popular. Era uma ilustração que era muito utilizada. Mas esse texto, ele é utilizado para mostrar que ao morrer, alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Mas nós precisamos analisar esse texto dentro do contexto bíblico sobre a morte, para sabermos o que realmente acontece com o homem ao morrer. Por exemplo, a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, ela nos mostra que Jesus ele ressuscitou a Lázaro após 4 dias e ele já cheirava mal. Imagine se Lázaro tivesse ido para o céu. Jesus o teria tirado do céu para trazê-lo novamente a este mundo de pecado, a esse mundo de sofrimento, de dor? Creio que não. Jesus ali ele foi claro ao dizer que Lázaro estava dormindo. E você pode conferir isso no Evangelho de João, capítulo 11, nos versículos 13 até o 44. Você pode conferir lá que Jesus fala claramente que Lázaro estava dormindo. Ali não era uma parábola que Jesus estava contando, mas era um fato real. Lázaro realmente tinha morrido. E ele falou para os seus discípulos: Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo. Mas nós sabemos que a Igreja Católica ela ensina que nós podemos até orar pelos mortos. E ela cita o texto de 2 Macabeus 12, 42 a 46 e 2 Timóteo 1, 16 a 18. Dizendo que nós podemos orar pelos mortos, interceder pelos mortos. Tem até a chamada missa de 7º dia, né? Que é muito utilizada,
que é sempre utilizada aí na liturgia católica. Mas vamos aos fatos. Vamos agora comparar esse comportamento à luz das Escrituras. Se isso era realmente algo praticado nas Escrituras. Vamos ler 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Versículo 13 ao versículo 23. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Note que aqui o contexto é do pecado de Davi com Betseba, que agora vem o profeta Natã e repreende a Davi. E aqui nós vemos o desenrolar dessa história, a punição divina com relação a esse fato. E um detalhe interessante com relação à morte que eu quero que você acompanhe. 2 Samuel 12, 13 a 23, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. O filho que ele havia tido com Betseba. Deus, através do profeta Natã, disse que esse filho morreria. Note o desenrolar da história. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. Olha só no 7º dia a criança morreu. Mas antes disso, Davi jejuou, Davi não quis comer nada, Davi estava orando, implorando a Deus para que aquela criança sobrevivesse. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de roupas. E entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Eu quero que você acompanhe de novo o verso 23, a resposta que Davi deu. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Note que verdade fundamental aqui proclamada por Davi, o servo do Altíssimo. Ele dizendo que não adiantaria agora, depois da criança morta, ele jejuar, ele ir à criança, porque ela não ia voltar a ele. E é essa a verdade contundente das Escrituras, amado. Nós vamos analisar agora alguns textos para comprovar essa verdade. Por exemplo, vá comigo a Jó capítulo 7. Jó 7. Jó capítulo 7. Versículo 9 e 10. Diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Olha, amado, que interessante essa passagem de Jó.
Essas pessoas que foram aqui atrás sepultadas nesses túmulos, que estão enterradas, elas não tornarão a subir. Talvez você pode pensar, mas eu já vi o meu parente, ele falava igualzinho, falou coisas que só eu e ele sabíamos. Amado, cuidado, porque o Senhor nos orientou que espíritos de demônios iriam enganar muitas pessoas. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante, diz que nós devemos provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque espíritos de demônios podem nos enganar, imitar a aparência de nossos entes queridos que morreram, para nos desencaminhar da verdade bíblica. Vou ler mais uma vez o texto de Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Se algum ente querido seu, amado, voltou à sua casa após morto, tenha certeza que isso não é o seu ente querido. É um espírito de demônio que está tentando seduzi-lo, que está tentando enganá-lo. Eles podem imitar a forma dos nossos parentes, dos nossos entes queridos que morreram, para tentar nos enganar, para tentar nos desencaminhar e nos afastar de Deus. Muito cuidado. Jó agora capítulo 14, versículo 7 a 14. Jó 14, 7 a 14, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Note que esse render o espírito aqui é o fôlego de vida, da palavra ruach, no hebraico, que significa sopro, fôlego, vento. Quando o homem rende o espírito, ele rende o seu último suspiro. É isso que está dizendo essa passagem. Continuando no versículo 11 até o versículo 14. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse e me pusestes um limite de lembrasses de mim. Morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Então note aqui, amado, Jó ele é enfático em mais essa passagem, dizendo que o homem quando morre ele se deita e ele não se levanta, enquanto existirem céus. Essa verdade precisa ficar muito bem fixa em sua mente, em minha mente, para que assim não sejamos enganados. Vamos agora para Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, versículo 17. Muitas vezes as pessoas falam assim: fulano de tal morreu, agora ele está lá rogando por nós lá no céu. Onde que isso está escrito na Bíblia? Se você procurar em todas as escrituras, você não vai encontrar essa afirmação. Mas olha o que vem dizendo o Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre louvai ao Senhor. Então aqui, amado, o salmista, ele é claro em dizer que os mortos não louvam a Deus. Não louvam a Deus. Nós que estamos vivos devemos fazer isso, mas os mortos, eles não louvam mais a Deus. E a última passagem que eu quero ler com você é Eclesiastes 9. A última desse nosso estudo, dessa nossa meditação, mas não a última das Escrituras. Você pode continuar pesquisando sobre este assunto nas Escrituras e você não vai encontrar a ideia de que morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aquela parábola
contada em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, é uma história com E. É simplesmente uma parábola, na qual ali Jesus queria ilustrar para as pessoas a necessidade de viver de forma sábia, para que assim as pessoas não venham se perder no dia do juízo final. A Bíblia ensina que haverá um dia de juízo final, haverá um dia de ressurreição, onde os mortos ressuscitarão. Se você acredita na imortalidade da alma, então não tem como você acreditar na ressurreição, porque a ressurreição acontecerá. A primeira ressurreição, no dia da volta de Jesus, as Escrituras são claras com relação a isso. E a segunda ressurreição após os 1000 anos, como vem dizendo em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos agora para a nossa última passagem desse estudo, mas não a última das Escrituras sobre esse assunto. Você pode continuar pesquisando sobre isso. Mas agora nós vamos ler Eclesiastes 9, 4 a 6 e depois o versículo 10, que diz assim: Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha, amado, então as pessoas que estão aqui, que foram aqui sepultadas, neste cemitério, onde eu estou agora gravando esse vídeo, ou em qualquer outro cemitério, ou as pessoas que foram cremadas, ou as pessoas que estão desaparecidas, soterradas, que estão em rios, em mares, que nunca tiveram a chance de terem sido sepultadas pelos seus entes queridos. Essas pessoas, elas não sabem de mais nada. O texto é claro em dizer que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa aqui nessa terra, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eles não podem mais amar, eles não podem mais odiar, não podem mais ter inveja. Aqui no verso 6, é claro em dizer isso. Eles não têm parte, eles já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, amado, muito cuidado com os espíritos enganadores, com os anjos caídos que estão imitando a fisionomia dos entes queridos para ensinar enganos a você, para afastá-lo de Deus. Porque eles têm esse poder de se transformar em anjos de luz, como diz as Escrituras, para se transformar em entes queridos que se foram para tentar nos enganar. Cuidado com estes espíritos enganadores. Olha o verso 10, o que diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, amado, neste cemitério, em qualquer outro cemitério, não existe nenhuma outra atividade a não ser a dos vivos que aqui trabalham e que aqui vêm sepultar os seus entes queridos. As pessoas que estão aqui sepultadas, elas não fazem projetos, não fazem planos, não têm nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria, nada. Então o que você tiver que fazer, amado, faça enquanto você estiver vivo, porque depois que você morrer, não tem mais jeito. Se você precisa aceitar a Deus, aceitar ao nosso Salvador Jesus, se você precisa aceitar ao nosso Deus e Pai e ao seu Filho unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo, aceite-o enquanto você tem a chance, porque depois você não vai mais ter essa oportunidade. Que Deus te abençoe, te ajude, te ilumine a compreender cada dia melhor
as verdades claras e transparentes da palavra de Deus.